Judas disse-lhe: Eu sei quem tu és e de onde vens. O Evangelho de Judas insinua que é o estatuto de Judas como apóstolo mais próximo de Jesus e a sua suposta traição que levam os outros discípulos a virarem-se contra ele. E sugere de que forma essa animosidade terá desempenhado um papel importante no seu destino final. Mateus é o único evangelho que narra o suicídio de Judas. O outro sítio onde a morte de Judas é mencionada é no livro dos Atos, dos Apóstolos, que foi escrito pela mesma pessoa que escreveu o Evangelho de São Lucas. Mas nos Atos, Judas não se enforca. Em vez disso, rebenta pelo meio e as suas entranhas espalham-se pelo chão. Mas o Evangelho de Judas aponta para um final diferente. Judas disse: Tive uma grande visão. Nela vi-me a mim próprio enquanto os 12 discípulos me apedrejavam e me perseguiam cruelmente. Esta ideia de competição entre os apóstolos e a existência de um apóstolo predominante parece ter sido uma das causas de discórdia entre os primeiros cristãos. Temos provas de que os primeiros cristãos tomaram o partido de alguns dos seguidores de Jesus desde muito cedo. Alguns cristãos seguiam Filipe, outros André, outros Tomé, outros Maria, outros Pedro. Tudo isto criou condições para o tipo de rivalidades existentes entre estes grupos, pois cada um defendia que o seu apóstolo era o principal. É talvez o que acontece normalmente quando se procura gerir uma comunidade. Jesus morreu. Quem vai liderar? Alguns académicos veem estes textos como provas de que praticamente desde o seu início não existia um só cristianismo, mas vários. O significado desta descoberta do Evangelho de Judas vem ajudar-nos a perceber melhor as diferentes facetas do cristianismo primitivo. Mas a Igreja tinha pouca tolerância perante toda esta diversidade. Grupos como este não eram bem-vindos no seio do cristianismo, porque naqueles primeiros anos e décadas era vital construir uma doutrina única e clara a que todos deviam aderir. O cristianismo era uma fé que se centrava numa ortodoxia, uma forma reta de pensamento. E se alguém se desviasse disso, haveria não uma única fé, mas uma multiplicidade de grupos que acabariam por se extinguir. Os gnósticos viriam a ser apenas um de muitos grupos cristãos primitivos que foram suprimidos e perseguidos, tendo acabado por desaparecer. Os cristãos do segundo e terceiro séculos tinham debates e batalhas sobre os mais variados temas, batalhas ideológicas. Apenas um grupo emergiu vitorioso dessas batalhas. Apenas um cresceu e cresceu, e enquanto crescia, ia-se livrando dos outros, até que se tornou tão grande que pôde declarar que era o ponto de vista ortodoxo. E assim que atingiu esse ponto, em que tinha conquistado toda a oposição, reescreveu a história desse período conturbado, afirmando ter sido sempre a maioria e que tinha herdado os livros que possuía, aqueles que afirmavam que esta é a visão que sempre tivemos. Mas agora sabemos que isso não é verdade. Esses primeiros cristãos heterodoxos que foram derrotados deixaram poucos vestígios, mas houve alguns fragmentos das suas convicções, das suas histórias e tradições que sobreviveram. E são estes textos perdidos que continuam a suscitar o debate, séculos depois de terem sido escritos. É uma luta entre aqueles que defendem uma visão tradicional da fé, uma tradição apostólica, e aqueles que defendem uma noção diferente, um cristianismo plural. É um conflito que envolve questões tanto académicas como religiosas e que não será resolvido num futuro próximo. Quando pensamos que já se disse a última palavra, o cenário muda, e normalmente de formas completamente inusitadas. Por vezes pensamos ter encontrado algo realmente importante, e depois chega alguém que deita tudo por terra. Mas é essa a beleza das coisas. Significa que há um mistério que perdura e uma incrível história de detetives. Versão portuguesa via satélite.